Todo esse reino é uma espécie de coleta de dados, um campo de provas onde nossas almas estão aqui para experienciar este plano, coletar informações e enviá-las de volta à fonte. A espiritualidade e sua natureza divina realmente operam nos bastidores, com base no mundo subatômico. Sabe, isso está lá fora, nesse campo. E se você tiver a frequência certa, pode acessar essa informação e trazê-la para si. Quantas dessas galáxias podem alcançar uma era dourada e realmente sustentá-la sem cair novamente? Quantas dessas pessoas podem chegar a um certo ponto em que tenham alcançado um determinado nível de sabedoria e consciência que podem transmutar até mesmo multidimensões? Jesus, também conhecido como Yeshua, ele desaparece da Bíblia aos 12 anos de idade. Embarca nessa jornada. Ele vai ao Tibete para aprender cura Reiki e Qigong. Ele vai à Índia para aprender as artes místicas. Então, em todo o caminho de volta, ele está ensinando reencarnação. Isso está no Evangelho dos 12 Santos, que foi retirado da Bíblia canonizada. Então você está falando de uma pessoa que tinha uma vibração elevada, que talvez até tenha sido um avatar em si mesmo. Você já teve aquela sensação estranha de que a vida é mais do que parece? Como se, por trás da rotina, dos boletos, das notícias e das obrigações, houvesse um cenário oculto, um bastidor silencioso, onde as coisas realmente se decidem. Alguns chamam isso de espiritualidade, outros de campo quântico, outros de consciência. Mas, no fundo, todos estão apontando para a mesma pergunta: o que é de verdade a realidade em que a gente vive? A ciência clássica nos ensinou a olhar para o mundo como um conjunto de objetos separados. Eu, você, a cadeira, a parede, o céu. Tudo se move em um espaço tridimensional, com o tempo correndo em linha reta. Só que quando a gente se aproxima das fronteiras do conhecimento, no mundo subatômico, na astrofísica, na física quântica e na matemática dos fractais, essa visão começa a desmoronar. As partículas se comportam como ondas, o observador muda o resultado do experimento, estruturas idênticas aparecem do micro ao macro, e o universo começa a se parecer menos com uma máquina e mais com um campo de informação, um grande oceano de dados em movimento. E aí surge uma hipótese que, ao mesmo tempo, fascina e assusta. E se a nossa realidade for apenas uma camada, uma fase dentro de um conjunto de realidades aninhadas, como um jogo dentro de outro jogo? Pense em um videogame. Dentro do jogo, o personagem acredita que aquele mundo é tudo o que existe. Ele não vê quem está segurando o controle, não imagina o código que roda por trás dos cenários, não faz ideia da quantidade de informação que sustenta cada textura, cada luz, cada movimento. Agora, traz isso para a sua vida. E se a sua consciência for muito maior do que essa identidade que você conhece pelo nome, CPF e RG? E se o que você chama de eu for na verdade apenas uma interface, uma espécie de avatar, se conectando a essa realidade para experimentar, aprender e criar? Quando a gente começa a olhar assim, até coisas simples mudam de significado. Uma escolha aparentemente pequena pode ser o ponto de bifurcação entre duas linhas de realidade. Um pensamento insistente não é só coisa da sua cabeça, mas um comando enviado ao campo. Uma emoção repetida não é só um hábito, é um tipo de frequência, um endereço vibracional que te conecta com experiências específicas. A pergunta deixa de ser apenas o que está acontecendo comigo e passa a ser também o que a minha consciência está baixando dessa infinidade de possibilidades. No trecho a seguir, Billy Carson entra justamente nesse ponto. Ele vai falar de universo fractal, de realidades aninhadas, de como a mente interage com esse campo de informações e por que aquilo que a gente chama de mundo físico pode ser só a primeira camada de algo muito mais vasto. Talvez, ao final desse bloco, você não veja mais a realidade como algo rígido e estático,
mas como um campo vivo, em constante resposta à consciência que você é. Fica com a gente. Vamos agora a esse mergulho sobre a verdadeira natureza do universo e da mente humana. Quais você diria que são alguns dos principais insights do seu estudo sobre a natureza quântica da realidade? Bem, alguns dos meus principais insights seriam o fato de que eu acredito que estamos vivendo em uma realidade aninhada, que este universo é apenas um entre muitos em um multiverso, mas que mesmo dentro do multiverso, os universos podem ser aninhados, ou seja, talvez não estejamos na realidade base, que estamos neste universo, que foi criado potencialmente por uma civilização ancestral, assim como agora estamos criando nossas próprias civilizações ancestrais. Em videogames como The Sims ou No Man's Sky, quando os Sims receberem inteligência artificial, o que vai acontecer agora? Eles vão se tornar conscientes. E esses seres dentro do videogame The Sims vão começar a fazer perguntas. Quem sou eu? Quem nos criou? Que reino é esse em que vivemos? O que é esse Big Bang? Será que foi quando ligamos o console do jogo? E então você tem No Man's Sky, 80 quadrilhões de planetas em um jogo que nunca termina, um número ilimitado de formas de vida, e tudo isso cabe em um DVD. Ainda não tem inteligência artificial. Quando colocarem IA na próxima versão, de repente será um universo inteiro de seres conscientes, plantas vivas, tudo vivo. Então, de repente, nós estamos já duplicando o que talvez tenha sido feito conosco. Então, quando você olha para esse reino quântico e observa o mundo subatômico, percebe que somos, em grande parte, espaço vazio. E você olha para isso também pela ótica da espiritualidade, o que eu acho sim, há mais percepções que você está extraindo sobre a natureza de quem somos, e como podemos operar e perceber a verdadeira natureza de nós mesmos a partir dos insights que obtemos desse entendimento. Sim, bem. O que é interessante sobre a física quântica e a física teórica, na minha opinião, é que algumas pessoas querem mantê-las separadas, mas na verdade elas andam juntas com a espiritualidade. Elas andam juntas com a filosofia. Quando você fala sobre conceitos espirituais, esses conceitos espirituais, que todos nós temos impregnados com energia espiritual divina dentro de nós, estão diretamente ligados de forma intrínseca à mecânica quântica e à física teórica. Porque a física teórica, a mecânica quântica, a supersimetria, todas essas coisas realmente explicam o que está acontecendo por trás do véu que não conseguimos ver. A espiritualidade é algo invisível. E mesmo assim sabemos disso através dos nossos esforços em exercitá-la. Que resultados reais acontecem. Então, como resultados reais acontecem em um mundo tridimensional, onde temos a ilusão de solidez, o que acontece é que a espiritualidade e sua natureza divina realmente operam nos bastidores, com base no mundo subatômico. Então, ok, vamos destrinchar algumas dessas coisas e desacelerar um pouco. A ilusão de solidez. Acho que, talvez para os ouvintes deste podcast, isso não seja uma ideia tão estranha, mas para a consciência coletiva é tipo, o que você quer dizer com isso, Billy? Você pode explicar isso um pouco melhor? Quando você diz que as coisas não são sólidas fisicamente, o que quer dizer... Bem, sabemos por meio de muitos experimentos, sendo um dos mais famosos o experimento da dupla fenda, que as partículas, na verdade, tomam uma decisão. Sabemos que fótons, ou até mesmo elétrons, quando lançados através de uma fenda em uma caixa microscópica, tomam a decisão de se tornar uma forma de onda, uma onda de potenciais. Eles são disparados, tornam-se uma onda de luz e de resultados potenciais. Até olharmos para ele. Assim que olhamos, colocamos uma câmera ali para ver o que está acontecendo com essas partículas. À medida que elas passam por essa fenda para chegar à parede do fundo, de repente percebemos que elas colapsam novamente em bits digitais de informação. Então, o que é solidez? O que é matéria sólida? Matéria sólida é uma onda de potenciais que é desacelerada para dar a ilusão de solidez. E o interessante é que isso vai ainda mais fundo. Através desse experimento, descobrimos algo realmente assustador. Quando você não está em casa, sua casa existe como uma onda de potenciais. Ela nem sequer está lá. É uma onda de potenciais. Ela colapsa de volta na sua casa quando você vira a esquina e realmente a observa fisicamente. Por que ela sempre colapsa na mesma estrutura? Porque cada átomo está em um formato específico, disposto para criar esse design, esse projeto. Então, quando se torna uma onda de potenciais,
quando você não está olhando e colapsa de volta, ela sempre colapsa na mesma frequência, o que lhe dá a ilusão dessa casa. Na verdade, tudo é vazio. Como você mencionou, espaço vazio. Então, se eu quiser tocar neste microfone, a única coisa que impede minha mão de atravessar o microfone é o campo eletromagnético. E os elétrons orbitando os átomos dos meus dedos, repelindo os elétrons que orbitam os átomos do microfone. Você nunca toca o microfone. Eu não estou tocando nele. A ilusão é que estou tocando nele. Isso é repulsão. Repulsão eletromagnética acontecendo. Nós não tocamos em nada. Todo esse reino é ilusório. Como os antigos aborígenes e muitas outras culturas antigas disseram, este é o mundo dos sonhos em que vivemos. Então existe a realidade aparente que vemos com nossos olhos, onde as coisas parecem realmente reais. Os 5 sentidos que temos criam essa experiência que é muito encantadora e nos permite sobreviver. E nos relacionar com o mundo e nos conectar com o mundo. Você sabe, vamos receber o Donald Hoffman de volta em alguns episódios a partir de agora. Este episódio vai ao ar em breve. E na nossa última conversa, falamos sobre como o realismo local foi provado falso e isso até ganhou um prêmio Nobel. Nos últimos anos, a ciência realmente está começando a entender o que você está dizendo aqui e o que as tradições de sabedoria antiga já sabiam há milênios e já falavam sobre isso. Isso não nega que temos uma experiência real que serve a um propósito, mas a realidade é que o que vemos não é como as coisas estão acontecendo objetivamente em termos existenciais. Verdade. E isso tem muitas implicações, na minha opinião. Na forma como nos relacionamos conosco, com outras pessoas, com o mundo, na nossa capacidade de reconhecer a impermanência da vida e de não nos apegarmos tanto às coisas e assim não sofrermos tanto. Então, quando você percebe que o realismo local não é verdadeiro, quando você observa que, sabe, e as coisas que você mencionou, como a consciência entra nisso, porque, veja, isso está vindo cada vez mais à tona. Conversas sobre a possibilidade de a consciência ser fundamental, e não simplesmente uma propriedade emergente da complexidade inconsciente da nossa estrutura neuronal. Então, o que você acha sobre a possibilidade da consciência e como ela se correlaciona com tudo isso? Eu acredito que, com base na minha pesquisa e em algumas pesquisas de outros, o cérebro humano, não cria a consciência. Ele faz o download. E eu acredito que há um fluxo constante de consciência entrando em cada ser senciente e em cada alma que existe em todo o universo, até mesmo no multiverso, que existe apenas uma estação de rádio real, transmitindo essa frequência. Eu sou a 99.1, você é a 99.2 e assim por diante. Então estamos captando um ponto específico da frequência. O seu corpo avatar está sintonizado para captar o ponto. 2. Eu sou o ponto 1, por exemplo, certo? Hipoteticamente. Então, estou captando uma frequência específica para a qual meu corpo está sintonizado. Sintonizado para permitir que minha energia espiritual, que ainda é sua, ainda está junto, mas apenas levemente fora de frequência, para habitá-lo. Agora, por que isso? Eu acredito que o próprio universo está impregnado de energia divina que se dividiu em incontáveis entidades, para que possa experienciar a si mesmo, de forma subjetiva, através de muitas formas de vida diferentes. E não apenas formas de vida, mas até mesmo como átomos neste microfone, porque os átomos deste microfone têm elétrons e esses elétrons tomam decisões conscientes com base na observação. Então isso significa que até mesmo os átomos deste microfone são conscientes, o que significa que tudo, na verdade, é consciente. Então, para mim, todo esse reino é uma espécie de coleta de dados, um campo de provas onde nossas almas estão aqui para experienciar este plano, coletar informações e enviá-las de volta à fonte. E se você olhar para o aspecto do assim como é acima, é abaixo dos princípios herméticos, do que estamos falando olhe para a sua mente. Sua mente está envolta em completa escuridão. Seu cérebro, certo? Seu cérebro está em completa escuridão. Ele não sabe de nada, mas ele tem amigos. Seu sistema de percepção sensorial. Provar, ouvir, tocar, cheirar, sentir, certo? Então ele diz para seus amigos, ei, eu preciso entender o que está acontecendo lá fora. Vocês podem coletar algumas informações? Então os amigos saem, tocam, cheiram, provam, escutam, veem. E o que eles fazem é coletar dados. Agora, os amigos, eles não conseguem entender os dados que estão coletando. Eles podem coletar os dados, mas só conseguem transmitir uma frequência eletromagnética pelo sistema nervoso de volta para o cérebro.
O cérebro pega esses dados, né, que estão codificados nesse sistema nervoso, decodifica e, na verdade, projeta um holograma do que está acontecendo lá fora. E então nós navegamos por esse reino com base em uma projeção holográfica dos dados coletados. Olha, isso é incrível. Sim. E então, há apenas 3 anos, o Instituto do Cérebro anunciou que a mente humana está se conectando a 11 dimensões. Então é como o chakra, sabe? Eu quero dizer, é um gráfico. Está simplesmente subindo direto. Estamos nos conectando em cada dimensão conscientemente. E então nós temos isso. Nosso universo é multidimensional. E todo o pensamento que criamos em nossas mentes, até mesmo para construir algo como este microfone, começa em uma plataforma multidimensional. Primeiro, alguém se senta e pensa sobre o que um microfone poderia fazer. Agora isso está flutuando em um pensamento de dimensões superiores. Você colapsa isso para 2 dimensões, desenhando em papel ou colocando em um projeto CAD, design assistido por computador. Ainda é 2D, mesmo parecendo 3D. Depois, transfere essa informação para um engenheiro, que manifesta isso na realidade tridimensional que você pode tocar e mover no eixo X, Y e Z, no espaço-tempo da 3ª dimensão. Então, absolutamente tudo o que existe em toda a 3ª dimensão foi manifestado a partir de um pensamento de dimensões superiores e colapsado na realidade, primeiro em 2D, depois em 3D. Agora, em uma escala multidimensional, cada universo potencialmente possui múltiplas dimensões e nós vivemos em um multiverso. Então, todos esses universos estão se movendo nesse enorme caldo, talvez até colidindo uns com os outros, criando um buraco branco, que então suga a energia de outro universo e a envia para a criação de um novo universo. Portanto, pode ser que até mesmo o atrito de se chocarem crie mais universos. Buracos negros levam a buracos brancos e assim por diante. Isso pode ficar muito louco. Mas eu realmente acredito que existe essa realidade alternativa, essa linha do tempo alternativa. Então, agora temos uma outra questão, que, você sabe, é o motivo pelo qual falam sobre o paradoxo do avô, se fôssemos capazes de voltar no tempo. Se matássemos nosso avô, como teríamos voltado no tempo para matá-lo? Eu acho que isso acontece porque se você volta no tempo para matar seu avô, no experimento hipotético do paradoxo do avô, o que acontece é que, ao voltar no tempo, você já não está mais na sua linha do tempo. Você já mudou para uma linha do tempo totalmente diferente dentro do mesmo universo. Existem múltiplas linhas do tempo nos universos. Isso fica maluco. Você pode continuar indo e indo. Existem tantas possibilidades, tantos resultados potenciais, mas tudo existe ao mesmo tempo a partir de dimensões superiores, passado, presente e futuro. Então, eu sei que já falamos um pouco sobre isso. Tipo, qual é o propósito que essa realidade da 3ª dimensão serve? Você pode refletir sobre isso novamente? E só, sabe, porque cada dimensão tem sua própria relação com, por exemplo, tempo e espaço e assim por diante. Sim, eu acredito que a 3ª dimensão é realmente um lugar para aprendermos. Acho que estamos definitivamente conectados aos nossos eu superiores aqui, e nossos eu superiores provavelmente vivem na verdadeira realidade, onde quer que isso esteja localizado. Mas aqui, tudo gira em torno da missão. E qual é a missão? Não apenas coletar dados, mas também aprender com as experiências. Quanto tempo levará para uma civilização neste setor desta galáxia em particular, neste universo, se tornar desperta o suficiente para sustentar uma era dourada? Já vimos a ascensão e a queda de eras douradas. Quantas dessas galáxias podem alcançar uma era dourada e realmente sustentá-la sem cair novamente? Quantas dessas pessoas podem chegar a um certo ponto em que tenham alcançado um determinado nível de sabedoria e consciência que podem transmutar até mesmo multidimensões, tornando-se um iniciado adepto e todos esses mestres ascensionados e assim por diante? Eu acho que este é um grande, grande experimento. Então, quando você olha para isso, é como, uau, nascer de novo, por exemplo, certo? Muita gente acha que é quando você vai e, sabe, se entrega ao Senhor, se batiza e tudo isso. Mas eu realmente acredito que se trata de estar aqui, nesta 3ª dimensão, e descobrir o que você fez de errado, entender onde cometeu seus erros, olhar para esses erros, analisá-los, aprender com eles, e aprender como não repetir esses erros para que você possa se tornar uma pessoa melhor. E todos os dias, nosso objetivo é nos tornarmos uma pessoa melhor. Um pouco de cada vez, a cada dia, tentando caminhar em direção à perfeição.
Não que possamos nos tornar absolutamente perfeitos, talvez seja uma possibilidade, mas estamos trabalhando em direção a esse objetivo. Mas você vai perceber com o tempo esses pequenos esforços. A cada dia, quando você olhar para trás, vai poder dizer: uau, olha de onde eu vim. 1 ano atrás, 2 semanas atrás, 1 mês atrás, seja quando for, você pode perceber que cresceu conscientemente desde então. Eu renasci através do meu próprio espírito. Eu realmente aprendi com erros do passado. Eu os reconheci. Eu criei mudanças na minha vida para me tornar uma pessoa melhor e estou seguindo em frente. Acredito que esse é o caminho em que estamos. Quanto tempo pode levar até que um número de pessoas perceba isso e caminhe em direção a esses níveis? Acredito que quando uma quantidade de pessoas chegar a esse nível, isso vai desencadear uma era dourada sustentada, que é o objetivo final. Acredito que esse é o teste supremo da terceira dimensão. Eu gosto da forma como você meio que explicou de verdade. É o caminho da purificação. Este é o podcast Know Thyself. Nós realmente focamos em como você sabe, primeiro, começando em um nível individual, esse caminho de purificação da nossa mente e do nosso corpo, começamos a perceber a verdadeira natureza de quem somos. E ao perceber a verdadeira natureza de quem você é, você se torna o mais eficaz guardião e apoia o planeta e os outros a fazerem o mesmo, ajudando em última instância todos nós a caminharmos em direção a um estado maior de bem-estar, rumo a uma era dourada, como você está dizendo, tanto coletivamente quanto individualmente. E existe aquele ditado védico sobre a verdade esperar por olhos não turvados pelo desejo. E eu acho que temos tanto condicionamento e tanto ruído acontecendo em nossa realidade interna que não conseguimos realmente perceber, não temos a menor chance de perceber algo que sequer se aproxime da realidade, sabe? Então, quaisquer pensamentos que você tenha sobre o poder de nos conhecermos, né? Sobre o caminho desse processo de purificação. Sim. Bem, há muito poder em conhecer a nós mesmos. Acho que muitas pessoas foram programadas para não se conhecerem, como você mencionou, porque, como eu costumo dizer, quando você nasce, te dão um nome, uma raça e uma religião, e você passa a vida inteira defendendo uma identidade falsa. A maioria das pessoas não faz ideia de quem realmente é, quem é Billy Carson. Quer dizer, eu não me dei esse nome. Alguém me deu esse nome. Sabe, por que Billy Carson está nessa religião? Porque alguém me deu essa religião. Por que eu tenho essas crenças e tradições específicas? Porque alguém me passou isso desde que eu era uma criancinha. Eu não tive voz nessa escolha. E eu tive que crescer com isso. E depois tive que projetar isso. Eu também tive que defendê-lo. E então tive que passar isso adiante para outra pessoa e empurrar isso goela abaixo dela também. Então, quando é que vamos quebrar a maldição geracional de sermos programados para não saber quem realmente somos? Acho que a missão de cada pessoa também é embarcar em sua própria jornada, do herói interior, para descobrir quem ela é, do que elas realmente gostam, quais são as minhas paixões, o que eu realmente amo. Deixe-me questionar algumas coisas na minha realidade com as quais talvez eu nem me sinta confortável, não apenas ter fé cega, mas questionar as coisas. E então olhar e pesquisar sobre essas coisas para que eu possa talvez descobrir um caminho melhor para mim. Acho que no fim das contas, isso levará as pessoas a descobrirem seu verdadeiro valor, a encontrarem aquilo pelo que são apaixonadas e a aprenderem a viver de acordo com sua paixão. Quando você vive a sua paixão, aí sim você está realmente se conhecendo. Você está honrando a si mesmo, certo? Você realmente não está vivendo nem mesmo de acordo com a vibração do seu corpo. Quando você não está na sua paixão, tudo fica escuro. Sempre frustrado, sempre irritado, deprimido, com raiva. As pessoas estão sempre descontando umas nas outras. Sabe, é simplesmente ruim. É uma frequência baixa. Mas quando você finalmente se aprofunda em si mesmo e diz, cara, eu realmente preciso descobrir quem eu sou e embarcar nessa jornada do herói interior, uau, a vida simplesmente muda. Tudo se torna tão divertido. O trabalho deixa de ser trabalho. Isso passa a ser apenas parte da sua vibração natural. E é por isso que eu estou aqui com você hoje. Sim. Quando você chega lá, você pode provar a beleza dos frutos desse esforço, desse trabalho, que às vezes é muito difícil, muito desafiador, com muitos ciclos de morte e renascimento, sabe? Existe uma citação do Sri Nisargadatta Maharaj, que é uma das minhas pessoas favoritas. A busca pela realidade é a mais perigosa de todas as empreitadas, pois ela destrói o mundo em que você vive. E eu acho que muitas vezes pensamos que o caminho espiritual é feito de arco-íris, borboletas e filhotes. Na realidade é morte, renascimento, purificação e encarar todas as coisas desconfortáveis que você não quer olhar para poder chegar à verdade. Como você pode chegar à verdade sem abrir mão do que é falso?
E às vezes isso pode ser doloroso porque nosso condicionamento está muito apegado a isso. É como se estivéssemos identificados com isso dentro dessa estrutura. E então, à medida que mergulhamos em algumas das explorações mais, você sabe, profundas sobre a história antiga e a busca pela realidade, eu também acho fascinante o motivo de você ter conquistado um público tão grande, porque as pessoas amam o seu conteúdo. E esse tipo de discussão é porque, sabe, é muito instigante explorar essas possíveis compreensões alternativas sobre de onde viemos, sobre a natureza da realidade. Se o universo é um campo de informação, uma pergunta surge quase inevitável. Alguém já sabia disso antes de nós? Antes de telescópios, satélites, computadores e aceleradores de partículas, já existiam povos olhando para o céu, construindo monumentos impossíveis, alinhando pedras com estrelas a distâncias tão precisas que ainda hoje a gente luta para entender como isso foi feito. Pense nas antigas civilizações: Egito, Suméria, templos espalhados pelo planeta, pirâmides erguidas com um cuidado quase obsessivo, como se cada ângulo, cada corredor, cada câmara interna fosse projetado para dialogar com algo além da Terra. Por que gastar tanta energia, tantos recursos, tantas vidas para levantar estruturas que não serviam apenas como casas, fortalezas ou palácios? Por que criar construções que parecem misturar ciência, espiritualidade, astronomia, matemática avançada e, em alguns casos, um conhecimento do cosmos que supostamente só deveríamos ter hoje? Em vez de ver esses povos como primitivos e supersticiosos, a gente passa a considerar a possibilidade de que eles tinham uma relação muito diferente com a realidade. Talvez enxergassem o universo como um grande ser vivo. Talvez entendessem a matéria como condensação de informação. Talvez utilizassem arquitetura, som, geometria e alinhamentos como formas de conversar com esse campo. E aí entra a parte incômoda. Se tudo isso for verdade, então a nossa versão oficial da história pode estar mostrando só a superfície do que realmente aconteceu. No trecho a seguir, nosso convidado compartilha essa jornada de décadas investigando civilizações antigas, documentos, imagens e padrões que parecem se repetir em diferentes partes do mundo. Ele vai falar das pirâmides, de estruturas que desafiam a lógica da época em que supostamente foram erguidas, de alinhamentos cósmicos tão precisos que sugerem um grau de conhecimento astronômico difícil de ignorar. Enquanto você escuta, faça um exercício de imaginação crítica. E se esses monumentos forem mais do que túmulos ou homenagens? E se eles funcionarem como livros de pedra, preservando em forma de arquitetura um saber sobre o cosmos, sobre energia, sobre consciência, que foi sendo perdido, distorcido ou escondido ao longo dos séculos? Você não precisa acreditar em nada cegamente. Apenas permita-se considerar a hipótese de que a nossa história pode ser mais profunda, mais antiga e mais conectada com o universo do que aquilo que aprendemos nos livros didáticos. Porque se povos de milênios atrás já sabiam que vivemos em um cosmos vivo, inteligente, e construíram obras inteiras para dialogar com isso, talvez nós estejamos apenas começando a lembrar de algo que, no fundo, a humanidade nunca esqueceu por completo. Vamos seguir juntos. Agora você vai ouvir como civilizações antigas, espiritualidade e conhecimento avançado se encontram em uma história que atravessa o tempo e desafia o nosso jeito de ver o passado. O que te inspirou primeiro a começar a explorar a história das civilizações antigas? E, sim, na história humana, o que realmente despertou seu interesse nisso primeiro? Bem, quero dizer, isso remonta a muito tempo atrás, 1977, 1977. Então, talvez você ainda nem tivesse nascido. Não, tinha mesmo. Eu sei que não. Eu já tinha 7 anos de idade. Eu estava no meu quintal, brincando, olhando para o céu, observando os aviões do aeroporto local. Do aeroporto particular, passando sobre o aeroporto de Opelika. Eu vi um objeto no céu que eu não conseguia entender. Não parecia um avião,
Não tinha asas, não tinha... Você sabe, sem estabilizador traseiro, sem cabine, sem janelas. Apenas um orbe que meio que brilhava e atravessava o céu em segundos, em vez de minutos, como um avião normal. E então ele voltou, parou de repente, a cerca de 250 metros acima de mim, completamente silencioso, e depois sumiu. Então eu corri para dentro de casa, comecei a gritar. Eu dizia, mãe, você não vai acreditar no que acabei de ver e tudo mais. E ela, sabe, ela disse, existem seres avançados que estiveram aqui no passado antigo. E eu fiquei assim, e ela me disse, você precisa ir a Machu Picchu um dia, por isso dediquei meu primeiro livro a ela. No dia seguinte fui à biblioteca da minha escola, Rainbow Park Elementary, e pedi à professora para ir à biblioteca. Assim eu poderia pegar a enciclopédia britânica, o Google original. Não tínhamos computadores, celulares, pagers ainda. Fui pegar a enciclopédia. Comecei a procurar em tecnologia aeroespacial porque eu estava tentando encontrar o que vi no céu. Eu nunca encontrei. Pesquisei sobre asas enflechadas, asas delta, balística intercontinental, tudo o que você possa imaginar, mas não consegui encontrar plataformas flutuantes. E então isso me levou à tecnologia aeroespacial. A tecnologia aeroespacial me levou a todos os tipos diferentes de tecnologias e acabou se tornando uma paixão minha. E então, um dia, depois de ter essa experiência estranha, acabei procurando online e encontrei o World Wide. E lá descobri que todos os dados das sondas espaciais existem nesse plataforma online. Quando entrei lá, comecei a olhar para Marte e para as panorâmicas de Marte. Certo, então Spirit Rover, Opportunity Rover, Vale McMurdo. E agora estou dentro dos olhos da câmera Mastcam no rover e posso dar zoom, afastar, mover para a esquerda e para a direita. E começo a ver anomalias. Anomalias que parecem pedaços quebrados do que eu consideraria ser tecnologia, maquinário. Algumas coisas parecem estruturas que eu sei que já vi em civilizações antigas lendo livros sobre a Terra. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Isso me levou a fazer uma conexão hipotética na minha mente. Será que isso pode ser parte da Terra? Será que a Terra, de alguma forma, pessoas da Terra já estiveram em Marte? Foi assim que tudo começou. E a partir daí, comecei a mergulhar em sítios antigos e a viajar pelo mundo sem parar, fazendo essas conexões e observando anomalias. A equipe que eu montei se chama United Family of Anomaly Hunters. Muito do nosso trabalho já apareceu na Fox News, CNN, em todos os grandes veículos, Huffington Post. Mais de 1 milhão de downloads dessas imagens das agências espaciais e mais de 60 mil anomalias documentadas, coisas que não deveriam estar lá, e então conseguimos correlacioná-las com coisas que vimos aqui, como estruturas degradadas, partes quebradas, até mesmo edifícios antigos ou estruturas antigas que estão meio desgastadas ou submersas. E eu pensei, cara, isso tem que ser uma ligação. E então isso me levou às tábuas antigas. Comecei a estudar as tábuas e percebi que elas falavam sobre pessoas vivendo em Marte. E eu disse, meu Deus, essa é a conexão. E a partir daí eu mergulhei de cabeça. Eu estava ficando maluco. Quer dizer, devo ter devorado nem sei quantos, mais de 1000 tablets diferentes, assinaturas, papiros, cilindros, textos antigos de todo o mundo. Depois comecei a conversar com tribos indígenas, guardiões do saber, sábios. Eu simplesmente não parei, cara. Já dei a volta ao planeta 38 vezes até agora. E foi aí que eu fiz a conexão. Foi assim que entrei no mundo das civilizações antigas ao ver algo no céu. Então, temos essas experiências na vida que realmente interrompem nossos padrões e nos empurram além do nosso paradigma atual, algo que não conseguimos explicar, que nos puxam para aquilo, que eu sinto estamos aqui para explorar e compartilhar com o mundo, e isso é muito o seu caso. Eu sei que você teve muitas experiências viajando pelo mundo. Existe alguma experiência particularmente profunda que se destaca, que realmente solidificou o seu desejo de, fazer disso o trabalho da sua vida? Bem. Eu sei que foram muitas. Sim, foram algumas, mas uma delas foi a experiência fora do corpo, sabe? Foi realmente aquela que, de fato, a coisa que me levou a começar a pesquisar sobre Marte para começo de conversa. Vou te contar, sabe? Houve uma situação em que eu estava trabalhando em um projeto enorme e eu menciono esse projeto porque acho que ele está, de alguma forma, ligado a essa experiência. Por quê? Eu não sei, mas acho que está. Eu decidi, depois de estudar os sistemas solares binários no universo, que binários são mais comuns do que estrelas singulares.
E o nosso Sol também, agora, cientistas levantam a hipótese, com base em seus movimentos, de que estamos em um sistema solar binário, que há outra estrela, uma anã marrom, invisível a olho nu, muito distante, além da órbita de Plutão. Ela orbita o Sol. Agora, descobriram a cada 4.200 anos. Mas na época, eu não sabia disso. Isso é uma ciência nova. Naquela época, eu só sabia que através da precessão dos equinócios, o nosso Sol estava acelerando e depois desacelerando. E eu disse, o que pode fazer algo acelerar por 2.000 anos? Deve ser uma velocidade de escape. Para alcançar essa velocidade de escape, para dar a volta e orbitar algo. E então eu pensei que isso estava ligado a muitos textos antigos que vi que falavam sobre essas catástrofes cíclicas. E achei que essas catástrofes estavam relacionadas a isso, a um campo gravitacional adicional. Então decidi construir esse sistema de abrigos subterrâneos chamado Forte Terra Nova, que eu realmente construí. Ele apareceu no History Channel, no programa Countdown to Apocalypse, anos atrás, em 2013, se não me engano. E pode salvar a vida de 360 pessoas no subsolo. Tem mais ou menos o tamanho de 3 Walmarts. Não é um lugar pequeno. É enorme. É alimentado por um motor a diesel, um motor diesel de turbina. Infelizmente, gostaria de ter conseguido outra coisa, mas na época eu não tinha nenhuma outra tecnologia. É isso que alimenta este aqui. E são estruturas em forma de cúpula no subsolo, moradias tipo sobrado debaixo da terra. Naquele dia, eu tinha saído desse projeto em particular. Voltei para casa, sentei no sofá e estava apenas assistindo ESPN. E de repente, o cômodo ficou com uma cor lavanda. A TV fez um barulho e simplesmente desligou. Achei que meus filhos estavam pregando uma peça em mim. Então olhei por cima do ombro esquerdo porque os meninos moravam desse lado. As meninas moravam daquele lado na época. E não havia ninguém lá. E quando me virei, esses 2 seres estavam bem na minha frente. A cadeira tinha mais ou menos a mesma altura desta em que estou sentado agora. Então eles não podiam ter mais de 1,30 m, talvez, porque eu tenho cerca de 1,93 m. E os olhos deles eram como amêndoas, mas não. De verdade. Pareciam quase plásticos ou meio artificiais. Como se fossem capas, não olhos de verdade. E eu estava gritando, sabe? Não como eu disse antes. Mas nenhum som saía da minha garganta. Mas eu sentia como se meu cérebro estivesse tremendo dentro do meu crânio. Eu podia sentir essa vibração e só tremia. Naquela época, eu era casado. Isso foi há um tempo com minha primeira esposa. Ela estava no quarto atrás da próxima parede. As crianças... 2 meninos naquele quarto, 2 meninas no outro quarto. Ninguém ouviu nada. Isso durou, talvez, estou estimando, no máximo 1 minuto, não foi tanto tempo assim. E então eles literalmente apenas se viraram. E eles não andam com um passo normal. Eles meio que saltitam ou balançam, mas atravessaram a parede e então as luzes voltaram. A TV voltou a funcionar e eu corri pela casa e assustei todo mundo para valer. Um dos meus filhos está completamente afastado de mim até hoje. Ele tem medo, está horrorizado. Ele acha que seja lá o que aquela experiência foi, ele acha que isso vai afetá-lo de alguma forma negativa. Então nós realmente nem nos comunicamos mais. Já se passaram décadas. Então isso simplesmente, sabe, não teve um bom efeito na minha família e eu acabei me divorciando. Não foi só por isso, mas isso foi parte do a gota d'água, sabe? Quando eles não conseguiam entender tudo que eu estava pesquisando e o que eu estava envolvido era, sabe? A mãe da minha ex-esposa dizia que eu estava adorando o diabo com tudo isso. Eu era um diabo e eu ficava o que vocês estão falando? Eu só estou pesquisando essas coisas. É interessante. Sabe, então, resumindo, foi nessa mesma noite que eu ouvi as palavras World Wide Telescope. Isso ficou tocando na minha mente como um disco riscado, repetidas vezes de novo, e não parava, milhares de vezes. Então, finalmente eu disse, preciso descobrir o que é isso. Isso foi depois da experiência. Então eu fui até o meu computador, naquela época, o Google ainda não era famoso, era o excite.com. Então eu digitei excite.com e fui para Telescópio Mundial. E o primeiro resultado da busca era worldwidetelescope.org, que ainda está no ar hoje. Você ainda pode acessar lá. Você ainda pode entrar. Naquela época você tinha que baixar o software. Agora é em HTML5. Você não precisa mais baixar ou pode baixar, dependendo do que quiser fazer. Então não quero ser a única pessoa que, sabe, tem esse conhecimento. Agora existem dezenas de autores, felizmente, mas eu acho que todos merecem o direito de poder buscar essas informações por conta própria. Uma coisa interessante é ver, sabe, as diferentes estruturas que possuem uma arquitetura antiga incrivelmente inteligente, que apontam para
construtores que teriam ferramentas, conhecimentos ou capacidades muito mais incríveis do que muitas vezes nós mesmos temos nos dias atuais. E então, sabe, muito do seu trabalho em fazer tudo isso é, tipo, ver como todas essas peças do quebra-cabeça meio que se encaixam pra formar uma possível história coesa de... Certo. Sabe, uma visão alternativa de onde viemos. E então, quando você olha para as diferentes pirâmides e... Templos, né? Sítios antigos, né? Sim, do Egito, da África e da América do Sul. O que você acha que é, tipo, o propósito de como eles foram construídos e a finalidade que serviam? E, sim. Sim. Todos tinham propósitos individuais. Por exemplo, a Grande Pirâmide de Gizé e aquele planalto é uma plataforma ou planalto multifuncional. A Grande Pirâmide é um computador de pedra multifuncional, em primeiro lugar. Ela costumava ser um gerador de energia, então gerava energia. À medida que a água fluía por baixo dela, vinda do Nilo, hoje em dia o rio se desviou para muito, muito longe. Mas naquela época, ele passava bem ao lado da pirâmide e os tubos vazios que ficavam debaixo da pirâmide ainda estão lá, por onde a água costumava passar. Quando você tem água corrente sobe, né? Granito cristalino magnetizado, você cria algo chamado eletricidade fisiostática. Esses íons subiam rapidamente para a câmara e iam para a grande galeria. A grande galeria costumava ter hastes ressonantes. Agora, as hastes foram removidas, mas as fendas onde elas ficavam ao longo da grande galeria ainda estão lá até hoje. Então, essa energia era direcionada para a Câmara do Rei, onde você esteve lá comigo, certo? Nós meditamos lá dentro. Dentro da Câmara do Rei, agora, aquela área funciona como uma câmara de fusão, e a energia era lançada para cima, pelo topo, pelo ápice, e assim você tem energia sem fio. Nikola Tesla compreendeu exatamente como isso funcionava e reproduziu o mesmo princípio com a torre Wardenclyffe. Agora, essa energia sem fio seria transmitida pela região e os obeliscos de granito cristal captariam essa energia. E, então, se você tivesse algo chamado JED, D-J-E-D, que se parece muito com uma bobina de Tesla com um cabo saindo dela, você vai ver isso nos hieróglifos egípcios. Está conectado a lâmpadas e outras tecnologias, como a galvanoplastia de ouro elétrica. Você pode, então, alimentá-lo sem fio a partir da eletricidade ambiente, que foi transmitida a quilômetros de distância da Grande Pirâmide. Esse é apenas um dos propósitos. Outro propósito. Quando você observa a forma como a Grande Pirâmide foi projetada na Câmara da Rainha e depois você tem a Câmara do Rei. Bem, a água era direcionada para descer e entrar na Câmara da Rainha. E com a química e também os metais presentes ali, é possível ver como ocorreria algum tipo de eletrólise. E eu não sou o único que tem essa hipótese. O engenheiro Christopher Dunn tinha exatamente a mesma hipótese que eu. Eu só descobri isso, talvez, há um mês, quando finalmente conversei com ele no meu podcast. Então, essa eletrólise extrairia o hidrogênio do oxigênio, da H2O. E aí você teria uma câmara de hidrogênio. Então, agora, o que é interessante sobre isso é a forma como está conectado aos dutos que levam até o espaço. Quando você observa o alinhamento da pirâmide com as estrelas em certos alinhamentos milenares, né, você descobre que ela se alinha com Órion, se alinha com Aldebaran, se alinha com as Pleiades, se alinha com todos esses sistemas estelares. E qual é a frequência que usamos para transmitir informações atualmente, do ponto de vista de tentar nos conectar com ETs? Nós transmitimos na frequência do hidrogênio, percebe? Porque é a frequência mais amplamente abundante no universo. Então eu acredito, e minha hipótese, sempre digo hipótese em vez do que leio, é que esses dutos disparavam feixes de hidrogênio em direção àquelas estrelas em determinados alinhamentos específicos, com informações, já dados codificados no hidrogênio. Em outras palavras, uma atualização sobre essa civilização dissidente. Era um dispositivo de comunicação, comunicações de longa distância, para outras estrelas. E, além disso, também é um mapa estelar. Quando você olha para Gizé de cima, vê a Grande Pirâmide, as outras duas pirâmides e os templos ao redor, e você pode realmente conectar esses pontos com linhas, e depois fazer círculos concêntricos. Você obterá o mapa interplanetário do nosso sistema solar. Você verá o Sol no centro, Mercúrio, Vênus, Terra e até mesmo Marte. E quando você pega o mapa da NASA, do nosso sistema solar interno, e sobrepõe, ele coincide até o milímetro. Isso é insano. Ele até corresponde à unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol, porque essa é uma unidade de medida para
calcular distâncias na vastidão do espaço. Então, como isso pode ter sido feito? Alguém tinha um conhecimento prévio super avançado, e então a própria Grande Pirâmide está no centro da Terra. Não o centro da Terra no sentido de ser o centro como o umbigo, mas está no centro da massa de terra do planeta. Agora, para fazer isso, você precisa ter um satélite, mas não qualquer tipo de satélite. Se fôssemos duplicar isso hoje, teríamos que ter um satélite em órbita polar. Ele teria que orbitar o planeta dessa forma e, à medida que o planeta gira em seu eixo, ele coletaria faixas de dados, calcularia a quantidade total de massa e encontraria, o centro da massa de terra. A próxima coisa é que a altura da Grande Pirâmide é a altura média de todos os picos do planeta Terra. Então, novamente, você precisaria de um satélite em órbita polar e teria que escanear cada pico e montanha que existe no planeta. Depois você teria que fazer alguns cálculos simples para dividir tudo e chegar à altura média e então dizer, ok, é essa altura que queremos construir. Tudo isso foi deixado para trás como uma cápsula do tempo gigantesca para que a gente pudesse desvendar e pensar, caramba, essas pessoas eram incríveis. Sabe, quero dizer, eles tinham tudo calculado e incorporado nisso para o momento em que nós, você e eu, viéssemos a descobrir. E Thoth e a Esmeralda, Tabitha diz, construa um olho, a Grande Pirâmide modelada segundo a força da Terra, para que ela também possa permanecer através das eras. Este é Hermes Trismegisto, 3 vezes nascido. Hermes e Thoth são exatamente a mesma pessoa. Você percebe que eles têm muitos nomes em diferentes contagens, diferentes períodos de tempo. Mas ele diz que construiu a Grande Pirâmide e a Esfinge. Ele afirma ser o mestre, arquiteto e o portador do pensamento e o portador da alquimia e da química. E é por isso que aquele lugar era chamado de Kemet. A química e a alquimia vêm de lá. E ele viajou pelo mundo duplicando isso. Ele vai para a Mesoamérica, que hoje é a América do Sul, e constrói Teotihuacan no México, certo? Aquela pirâmide. Lá tem exatamente a mesma base da Grande Pirâmide. Certo? Esse é o projeto. Exatamente 50% da altura da Grande Pirâmide. Construída sobre um aquífero, todas. As 6 pirâmides se alinham com Órion. Então você vê novamente o mestre arquiteto em ação. Essas coisas não são coincidências. A maioria das estruturas megalíticas está no paralelo 33 da Terra. Por que o paralelo 33? Quando você observa a grade energética da Terra e vê os campos magnéticos saindo do planeta, percebe essas enormes faixas de campos magnéticos surgindo justamente dessas áreas onde todos esses sítios megalíticos estão localizados. Como eles sabiam disso? Que tipo de tecnologia eles usaram para detectar esses campos magnéticos? E como eles os utilizaram no processo de construção? Tudo isso são grandes pontos de interrogação, mas é simplesmente impressionante. Só de pensar no nível de inteligência que uma civilização ou grupo de pessoas precisaria ter para tomar essa decisão de dedicar tantos recursos para criar algo que seja tão cosmologicamente, geometricamente, matematicamente alinhado em tantos aspectos diferentes, certo? Você mencionou alguns, mas existem centenas de diferentes. É insano. De explodir a mente. Sim, sim. Também com a ordem das pirâmides e como todas estão dispostas no Planalto e esse é só um exemplo, certo? Dentro do próprio Egito. Agora, o que você acha que aquela caixa na Câmara do Rei realmente é? O que ela realmente era? E qual é a verdadeira realidade da Arca da Aliança? Aquela caixa, antes de tudo, está dentro da Câmara do Rei. Não é um sarcófago, certo? Eu não caberia ali. Eu tenho 1,93 m. Meus joelhos ficariam um pouco dobrados. Então eu acho, quer dizer, se você vai gastar energia e tempo para içar aquele granito pesado até lá em cima, pelo menos faça de um tamanho que talvez alguém realmente consiga caber ali dentro, certo? Então, mas também, do jeito que ela está posicionada lá dentro, dá para ver que está fora do centro, o que significa que pode ter sido adicionada depois. Parece quase uma adição à Grande Pirâmide, não algo que foi originalmente construído na estrutura. E aí você olha para as dimensões. Então eu disse, isso é interessante. Deixe-me olhar as dimensões desse negócio. Então eu olho para as dimensões disso, provavelmente em 2014, foi quando descobri as dimensões daquela caixa de granito rosa. Dentro da Câmara do Rei da Grande Pirâmide estão exatamente as mesmas dimensões da Arca da Aliança do texto bíblico. Isso meio que me surpreendeu. Eu fiquei tipo, espera aí. A Arca da Aliança caberia diretamente e perfeitamente dentro dessa caixa? Eu não acho que existam coincidências. Em algum momento da história recente, o nosso olhar para o céu deixou de ser apenas simbólico e se tornou também tecnológico. De telescópios passamos a foguetes, de observação passamos à exploração, até que pela primeira vez
um ser humano pisou na superfície de outro corpo celeste, a Lua. Oficialmente, essa história é simples: corrida espacial, geopolítica, ciência, exploração. Mas por trás dos discursos oficiais, surgem relatos, documentos, testemunhos que sugerem que talvez a experiência ali tenha sido muito mais complexa do que aquilo que chegou até a gente nos livros e reportagens. Por que tantos arquivos ficaram classificados por tanto tempo? Por que algumas descrições de astronautas soam tão enigmáticas? Por que surgem repetidas vezes menções a estruturas, luzes, objetos que não se encaixam bem na narrativa de uma lua totalmente estéril e vazia? Ao mesmo tempo, aqui na Terra, outra figura atravessa milênios como um enigma vivo: Jesus ou Yeshua. Um homem que, segundo os textos, falava de reinos que não são deste mundo, de vida além da morte, de unidade com o Pai, de um tipo de consciência capaz de transformar a matéria, curar, ressuscitar, transfigurar. E, curiosamente, a história desse homem também está cheia de lacunas, trechos apagados, anos perdidos, versões diferentes que disputam o direito de dizer quem ele realmente foi. Quando a gente junta essas duas linhas, o mistério do cosmos e o mistério da espiritualidade, começa a aparecer um fio condutor: a sensação de que existe muito mais sendo vivido e sabido do que aquilo que é oficialmente reconhecido. No próximo bloco, nosso convidado entra nessa zona delicada. Ele fala de documentos ligados às missões lunares, de possíveis evidências de presença extraterrestre e, em seguida, mergulha na figura de Yeshua sob uma perspectiva que inclui viagens, mestres de outras tradições, reencarnação e manipulação de narrativas religiosas ao longo dos séculos. Aqui, o convite não é para você aceitar tudo como verdade absoluta. O convite é para algo mais sutil e poderoso: questionar as versões prontas, observar como o medo foi usado, muitas vezes como ferramenta de controle, e sentir o que ressoa no seu interior quando você escuta outra forma de contar essa história. Em vez de perguntar apenas, isso é real ou não é? Talvez valha olhar para outra questão: que tipo de ser humano eu me torno quando considero a possibilidade de não estar sozinho no universo e de ser, ao mesmo tempo, parte de algo divino, criativo e eterno? Se há vida inteligente além da Terra, e se a consciência é a teia que conecta tudo, então a nossa existência aqui ganha um novo peso. Cada pensamento, cada escolha, cada gesto de amor ou de medo deixa de ser um evento isolado e se torna um ato de participação em algo muito maior. Enquanto você escuta esse último bloco, deixe um espaço dentro de você aberto para o espanto, para a dúvida saudável e para a possibilidade de rever crenças antigas. Talvez você não saia com todas as respostas, mas se sair com perguntas mais profundas sobre quem você é, de onde veio, para onde vai e qual é o papel da sua consciência nesse vasto universo, então alguma coisa já começou a mudar. Agora, vamos seguir para essa parte da conversa em que Lua, extraterrestres e o mistério de Yeshua se encontram em uma narrativa que toca tanto o céu quanto o mais íntimo do coração humano. Caixa preta da missão Apollo 11, o áudio, e a transcrição editada do áudio, nós temos isso. Qualquer pessoa pode baixar agora. Lá, Neil Armstrong está olhando para baixo enquanto eles orbitam a Lua. Ele vê o que chama de convexo, ele está falando sobre uma estrutura em forma de cúpula, e então ele diz: "Uau, aposto que as pessoas lá dentro nunca saem." Agora, por que ele diria algo assim? E isso não era uma piada. Eles não estavam rindo nem dando risadinhas. Ele estava completamente sério. E então, quando você olha as imagens de radar de penetração no solo do USGS do GOV, feitas a partir da antiga antena parabólica de Arecibo, que tínhamos em Porto Rico, elas mostram o que há sob a Lua a cerca de 30 metros de profundidade. E parece que há estruturas gigantescas, em forma de vigas. Então, o que está acontecendo com essa Lua? Tem algo acontecendo com essa Lua.
Quando a missão Apollo chegou ao lado escuro da Lua, as comunicações estão fora de alcance agora. Então você perde a comunicação com a Terra porque a Lua está bloqueando, certo? Mas alguém invadiu as comunicações. Outro pedido via lei de acesso à informação que fizemos para conseguir esses dados, e você pode ouvir o áudio. E no áudio eles dizem: meu Deus, cara, eu estou ouvindo. Eu também estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Tem alguma coisa. Parece música. É música. O que é isso? Era algo vindo da superfície da Lua, ou de algum lugar naquela região, que chegou até as comunicações deles. Então, tem muita coisa acontecendo lá em cima. E sim, nós fomos à Lua, mas sim, mentimos sobre isso. Então, o que você acha sobre o recente aumento nas aparições de UAPs e o que as pessoas estão dizendo, contatos com vida extraterrestre? O que você acha que está acontecendo agora, neste momento? O significado disso e a possibilidade de humanos do futuro também serem extraterrestres? Tem muita coisa acontecendo. Fico feliz que você tenha tocado nesse assunto. Uma coisa é, extraterrestres existem? Eu digo que sim. Na minha opinião, eles existem com 1000% de certeza. Os seres humanos, na minha opinião, são os novatos por aqui. Nós acabamos de chegar. Em uma escala de tempo geológica, não estivemos aqui nem por um piscar de olhos. Existem seres mais avançados que já estão por aqui, talvez até milhões de anos antes de nós. Esse é o primeiro ponto. Acho que alguns deles nos visitam e outros apenas observam. Eles estão observando, olhando, estudando. Assim como nós fazemos com a National Geographic, nós vamos para a natureza selvagem das planícies do Serengeti, na África, e olhamos para esses animais e então os atordoamos, certo? Com um dardo. E então nós, como alienígenas, os abduzimos e os tiramos de seus esconderijos. Depois, colocamos pequenos chips e implantes neles e os levamos de volta para o lugar de onde vieram. Assim, eles podem acordar com um tempo perdido. E agora eles ficam perambulando, tentando entender o que aconteceu, e então nós os rastreamos e observamos. Acho que é isso que está acontecendo com os seres humanos. Não de uma forma negativa, apenas para ver como estamos nos desenvolvendo e para onde estamos indo. Como vamos passar de onde estamos para onde vamos chegar. Não é muito diferente do que fazemos com as espécies animais que estão logo abaixo de nós em termos de desenvolvimento. Exatamente. É isso que estamos fazendo. É o assim como é em cima, é embaixo. Está tudo bem. Isso nunca vai mudar? Então, eu acredito que eles são reais. Agora, também existem OVNIs reais, mas existem UAPs. Agora, esses UAPs, e é por isso que mudaram o nome, são coisas que nós reengenheiramos com base, você sabe, em naves descobertas que foram deixadas para trás ou que caíram. E como elas caíram? As pessoas dizem, se eles são tão inteligentes, por que caíram? Bem, viajar pelo espaço não é seguro, é difícil. E se você chega a um planeta e não sabe disso, eles podem ter um tipo específico de radar que era o que estavam usando em 1947. Um feixe escalar. Você não sabe, talvez essa onda escalar vá desorientar sua nave e o seu sistema de navegação vai fazer você cair. Acho que eles descobriram isso por acidente quando foram escanear para ver o que diabos era aquela coisa se movendo pelo céu. Usando essa nova tecnologia chamada escalar, cujos planos Nikola Tesla havia deixado, eles realmente reconstruíram esse aparelho, e então isso derrubou a nave. E então, quando recuperaram a nave, eles fizeram engenharia reversa nela. E assim começou o processo de aprender como derrubar essas coisas e fazer engenharia reversa em algumas delas. Esses UAPs são veículos de reprodução alienígena, coisas que nós mesmos criamos com base em tecnologia perdida, ou descoberta. Isso não é da Terra. E também outras tecnologias surgiram disso, né? Como o velcro, né? Fibras ópticas, microchips. Tudo isso veio dessas naves abatidas, aliás. Então, o problema dos UAPs é grande para os seres humanos, porque é uma narrativa controlada pelos governos. E por que eles gostariam de fazer isso? Bem, olhe para a forma como temos promovido guerras neste planeta para criar dinheiro, gerar dinheiro a partir da guerra. Não há muitos outros lugares para onde possamos ir para ter uma guerra agora. Já tivemos todas as guerras. Quero dizer, agora as guerras que estão acontecendo, na verdade, tecnologicamente. Estamos ganhando um pouco de dinheiro com essas guerras, mas não tanto quanto já ganhamos no passado. O próximo grande passo é o espaço. E, para isso, é preciso colocar todo mundo na mesma página. Precisamos desviar trilhões de dólares para armas espaciais e proteção espacial, né? A força espacial. E para que isso aconteça? E tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da saúde e de todas essas outras coisas incríveis que realmente precisamos. E as curas para doenças e enfermidades. O que vamos fazer é pegar esse dinheiro e criar armas. Porque estamos no conselho de administração de todas essas corporações como a Northrop Grumman e a Lockheed Martin.
e queremos receber nossos cheques. Certo. Então, vamos dizer a vocês que existem UAPs que são perigosos para nós. Eles podem vir, talvez, e nos atacar algum dia. Eles podem até mesmo fazer um disparar contra um navio no oceano, uma embarcação naval no oceano, exatamente como fizemos no incidente do Golfo de Tonkin para criar a Guerra do Vietnã. É a mesma história se repetindo mais uma vez. E precisamos estar realmente atentos e cuidadosos para entender exatamente qual é o jogo que está sendo jogado e como podemos navegar por isso. E entender o que é real e o que não é real. E eu acho que o potencial para uma falsa invasão alienígena é muito alto. Porque isso permitiria que eles desviassem trilhões de dólares sem questionamento de nós para qualquer programa que quisessem. E esses serão programas de orçamento negro sobre os quais ainda não saberemos o que estão fazendo. Estamos fazendo algo bom com isso. Não se preocupe, eles acabaram de lançar completamente o primeiro jato, com IA. Autônomo? E ele entrou em um combate aéreo. Foi há 2 semanas. Eles tiveram que colocá-lo em um combate aéreo real para testá-lo. Estamos no Skynet. Então, agora, o Skynet está ativo, essa coisa. Está por aí com sua própria mente e suas próprias armas. O que acontece quando ele simplesmente diz, sabe, vou fazer minha própria missão? Então, é aqui que estamos agora. Estamos à beira do precipício. Estamos avançando conscientemente, mas ao mesmo tempo ainda não recuperamos nosso poder das poucas pessoas que estão implementando essas tecnologias obscuras. Então, o que você acha que é a realidade da elite nefasta ou das 100 famílias que realmente controlam? Tanta coisa acontecendo nos bastidores que nós realmente, nem percebemos? Eu acredito nisso 1000%. Existem cerca de 100 famílias que comandam todo o planeta. E essas pessoas são extremamente sombrias. Eles acreditam que é direito deles governar sobre nós. Eles acreditam que não somos nada além de inferiores a eles, que merecemos ter a bota deles em nosso pescoço. E para eles não se trata de dinheiro. É tudo sobre poder e controle. Dinheiro para eles não significa nada, pois podem simplesmente imprimir quanto quiserem. Eles podem só adicionar zeros e uns falsos numa conta, e usar quando querem. Provamos enviando milhões para a Ucrânia. Continuamos enviando dinheiro. É só digital. São números. É como, nem é dinheiro de verdade. Isso não existe. E as pessoas ficam dizendo, aí está, mais dinheiro. Não, eles só enviaram mais zeros e uns. É dado, sabe? Então, nesse caso não se trata de dinheiro. É sobre controle. E eu acredito que nós, como pessoas deste planeta, a coisa mais importante que eu preciso continuar dizendo é: as táticas de dividir para conquistar precisam acabar. Nós temos que começar a enxergar através delas. Eu sou branco, você é negro. Eu sou indígena. Você é da Europa, europeu. E todo esse papo furado. Eu sou democrata. Você é republicano. Eu sou batista. Você simplesmente continua assim. Tudo é dividido. Não, há sinergia. Não há unidade. A gente precisa chegar a um ponto, cara, e dizer, não. Não vamos mais cair nessa. Nós vamos nos unir, vamos nos organizar e vamos retomar o controle do nosso planeta. Eu acho que é aí que vamos ver alguns desses seres superiores que têm nos observado intervirem. Quando eles perceberem que, estamos passando de adolescentes para adultos, estamos nos preparando para nos tornar adultos de verdade. Na nossa realidade, talvez aí exista uma chance para eles. Agora eles vão intervir e nos dar alguma assistência. Mas até lá, somos apenas bebês inúteis tentando ainda aprender a encontrar nosso caminho. Nós ainda nem demos alguns passos. E eu acho que precisamos nos unir. E a primeira e mais difícil parte é romper com as táticas de dividir para conquistar. Esse entendimento é realmente lindo, e as raízes espirituais e gnósticas de muitas religiões acabam chegando a esses entendimentos. E então, é claro, isso é controlado, manipulado, modificado, como toda pessoa santa já foi, para se encaixar na narrativa ou controlar a sociedade em um estado de medo e de tantas outras formas diferentes. E assim, quando você observa pessoas em posições de poder repetidas vezes mudando a narrativa, o que você acha quando olha para as raízes gnósticas e quem Jesus Cristo foi como indivíduo e o que ele carregava energeticamente em sua consciência, em contraste com o que foi alterado repetidas vezes por meio de tantas religiões diferentes? Sim, eu só gostaria de ouvir você refletir um pouco sobre isso. Sim. Bem, eu acredito que Jesus, também conhecido como Yeshua, certo? Yeshua é uma pessoa real ou foi uma pessoa real. Porque eu estive no Egito, você esteve no Egito. Eu não sei se vocês foram ao Cairo Copta depois que eu fui embora para ver a casa onde ele realmente dormiu, que agora é uma igreja copta. E também todo o caminho que ele percorreu pelo Egito, ficando de casa em casa, está todo lá documentado, bem documentado no Egito. Então, ele desaparece da Bíblia aos 12 anos de idade e embarca nessa jornada. Ele vai ao Tibete para aprender Kura Reiki e Qigong.
ele vai à Índia para aprender as artes místicas. Então, em todo o caminho de volta, ele está ensinando reencarnação. Isso está no Evangelho dos 12 Santos, que foi retirado da Bíblia canonizada. Então você está falando de uma pessoa que tinha uma vibração elevada, que talvez até tenha sido um avatar em si mesmo. Sabe, é bem possível, porque eu até fiz um vídeo falando sobre, será que ele poderia ser Thoth? Certo, será que ele poderia ser Hermes, voltar de uma forma diferente, em vez de transferir para outro corpo? Então, sabe, desta vez eu vou voltar para o útero. Quero dizer, você olha para filmes como Zeitgeist, onde eles mostram as histórias sobrepostas de um nascimento virginal. Tantas vezes. Tantas vezes, em tantas histórias diferentes de criação. É como se isso continuasse acontecendo. Eu fico pensando, cara, esse deve ser o Avatar, sabe? Ele poderia ser o Avatar. E quando você olha ainda mais a fundo, por exemplo, a avó de Jesus também teve um nascimento virginal. Então, o nascimento virginal agora tem Maria, e depois Maria tem o nascimento virginal de Yeshua. Então parece que há algo acontecendo aqui ao longo do tempo e da história, onde essa história continua surgindo. Repetidas vezes, sempre surgindo através desse nascimento. Virginal, e essa pessoa se tornando como esse avatar mestre ascendido, o que é bem interessante. E você vê isso em diferentes civilizações, em diferentes épocas, e isso faz você coçar a cabeça e pensar, uau! Agora, quando ele reaparece em um texto bíblico aos 32 anos, a Bíblia retoma e diz, eu chamo meu filho do Egito. É isso que a Bíblia diz. Deus está dizendo, estou chamando meu filho do Egito. Ele aparece montado nas costas de um jumento em Jerusalém e se proclama o Messias. Agora, algumas das palavras que Jesus falou, eu acredito, foram remixadas e alteradas porque a Bíblia não foi escrita em tempo real. Acho que é aqui que muita gente não entende como a Bíblia passou a existir. Eles acham que alguém estava correndo por aí dizendo, repete isso mais uma vez, Jesus, só quero anotar essa última frase. Não foi assim que aconteceu. A Bíblia foi escrita muito tempo depois que ele já tinha partido, muito tempo depois. Todas aquelas pessoas já tinham ido embora. A Bíblia foi escrita de 100 d.C. a 900 d.C. por seguidores de quem? Hermes. Sim. Então, agora nem sequer foi escrita como uma Bíblia. Isso eram apenas textos copiados de antigas tábuas e papiros para papel de pergaminho e depois armazenados dentro de vasos e cavernas, porque eles não podiam falar sobre isso em nenhum outro lugar. E com o tempo, as pessoas descobriam esses vasos, juntavam esses papéis, depois reescreviam, copiavam e transformavam no que se tornou muitos livros e eventualmente virou um livro canonizado. Depois que eles escolheram a dedo e selecionaram o que queriam. Muita da informação nesse livro vem toda do Enuma Elish, da epopeia de Atrahasis, da epopeia de Gilgamesh, do Mahabharata, de partes do Bhagavad Gita, do livro egípcio de Sair à Luz do Dia. Quero dizer, eu poderia continuar falando sem parar todas essas tábuas, certo? O Código de Hammurabi e assim por diante, e eles transformaram isso em um texto religioso, quando na verdade muita coisa originalmente não era iluminação espiritual. Alguém percebeu, bem, se eu remixar isso um pouco aqui, um pouco ali, uau, eu posso controlar as massas com essa informação. E então, o problema que você tem com o que aconteceu ali é que é como um peixe dentro de um aquário. Religião. Mas a espiritualidade era o verdadeiro propósito disso. É como um peixe dentro do oceano. E você pode até colocar o aquário no oceano, mas o peixe não pode sair do aquário, certo? Se você colocar uma tampa, ele vai nadar no barco, no oceano e nunca experimentar a verdadeira plenitude do que significa ser um ser ascendido. E é por isso que é tão importante educarmos as pessoas sobre o que realmente aconteceu. Eu acredito que esses avatares que existem, como Yeshua, ensinaram uma mensagem incrivelmente positiva que foi distorcida e deturpada ao longo do tempo. E eu realmente acredito que estamos aqui para aprender essa mensagem hoje e incorporá-la em nossas vidas. E que o retorno do Cristo é o retorno da consciência crística. Que, quando Jesus retorna, não é ele retornando, mas sim a consciência retornando. A mente crística. E isso retorna em todos nós. E por esse método, a segunda vinda retornará ao planeta. Essa mente crística, uma vez incorporada em um indivíduo como foi com Yeshua, torna-se um ponto de referência para sabermos o que é possível. Certo. E como você falou da analogia do aquário, é igual com, acho que, moscas das frutas, onde você põe uma tampa num pote e elas só pulam até certa altura. Nossa! E é um certo tipo de mosca. E então, na próxima geração, você tira a tampa, mas elas não vão além da altura do pote, mesmo podendo sair.
está geneticamente codificado para serem condicionadas a ir apenas até um certo limite. Limitações condicionadas. Sim. Sim. É isso que você vê na religião, limitações condicionadas. Você nem é ensinado a fazer perguntas. Apenas tem a fé cega. Sim. E eu realmente acredito que a religião cumpre um propósito em um certo estágio de desenvolvimento. E eu acho que pode ser algo muito bonito nesse sentido. Para muitas pessoas, sem isso provavelmente seguiriam por um caminho muito prejudicial. Sim, sem dúvida. Por isso, quando falo no podcast, mostro para as pessoas que tenho uma Bíblia. Olha, é isso. Disse e tenho um podcast. Falo sobre boas informações nesta Bíblia. Sim. Você só precisa ter discernimento sobre o que é bom e o que não é tão bom. O que usar e o que aplicar. Tipo Deuteronômio. Não aplique Deuteronômio, senão você vai acabar na prisão. Você seria castrado e tudo mais se mexer com Deuteronômio. Qual é desse livro? E isso é loucura. Algumas coisas do Antigo Testamento são pesadas. Ah, são pesadas mesmo, cara. É insano. Sabe? É porque foi escrito por pessoas. Olha, os gnósticos que você mencionou há pouco, os gnósticos tinham um conceito muito bom, no qual eu realmente passei a acreditar depois de estudar bastante os textos gnósticos. Os gnósticos e os textos de Nag Hammadi chegam à conclusão de que o texto bíblico é orquestrado por esses deuses Anunnaki e não pelo Criador do universo. E que o mesmo Satanás do qual eles fogem é a mesma entidade ou energia que curou esse texto. E que eles estão seguindo a mesma escuridão da qual estão tentando escapar. Esse é o resumo gnóstico. Acredito nisso. Depois de pesquisar e aprofundar e conversar com uma pessoa que apareceu para falar comigo na praia, vou à praia para meditar. Um cara se aproximou e, ao olhar para cima, ele tinha uma garrafa de água me oferecendo. Eu sabia que ele era um daqueles pregadores de rua. Eu deixei ele falar um pouco, ele começou a me falar sobre me salvar e, você sabe, entregar minha vida para Jesus e tudo mais. E ele me fez uma pergunta, ele disse, você sabe do que se trata, Satanás? Porque eu disse para ele, sabe, que eu não entreguei minha vida para Jesus porque acredito que Deus está em mim. E ele meio que ficou um pouco, chocado. E ele disse algo como, bom, você sabe quem é Satanás? Eu disse algo como, sim, eu sei quem é Satanás. Eu entendo muito bem o que é Satanás. O que são demônios e o que é a escuridão. E ele começou a me falar sobre Satanás. Eu disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Me conte mais sobre esse Satanás do seu ponto de vista. Quão inteligente é Satanás? Agora, eu sei a resposta para essa pergunta. Ele é muito inteligente. Satanás é tão esperto que, na verdade, é um dos mais inteligentes de todos os anjos. Ele nem é um anjo, ele é um querubim. E por onde ele passa, a música o acompanha. E ele está à direita de Deus. Ele é quase tão inteligente quanto o próprio Deus. Tem poder de fazer isso, mover aqui e fazer aquilo. De contatar todas essas pessoas e se comunicar de maneiras diferentes, obscuras e invisíveis. E eu fiquei parece um QI alto. Ele disse, eu disse, você diria que se tivesse essa habilidade, seria um dos QIs mais altos que provavelmente existiriam no universo conhecido do que sabemos. Ah, com certeza. Eu disse, ok, interessante. Então, agora... Neste livro, você está dizendo que Satanás vai seguir essa palavra ao pé da letra, que foi escrita por homens para a sua própria ruína. Ah, sim. Eu disse, eu acho. Um ser com essa inteligência, com esse ar de fantasia e misticismo e diabólico, provavelmente orquestraria esse texto cuidadosamente selecionado de uma forma que você o seguiria para a sua própria ruína. E o cara ficou sem fôlego. E foi embora. Mas é algo que você tem que fazer. Pesado. No fim de tudo, talvez a pergunta não seja se existem civilizações antigas mais avançadas do que imaginamos, se há estruturas estranhas na Lua, ou se Jesus, Yeshua, caminhou por lugares que os textos oficiais não contam. Talvez a pergunta mais importante seja: o que tudo isso desperta em você agora? Porque, depois de ouvir histórias sobre pirâmides alinhadas com estrelas, relatos de astronautas, documentos escondidos e versões alternativas sobre a vida de um mestre que falava de amor, unidade e reencarnação, algo fica muito claro. A realidade não é tão simples quanto ensinaram pra gente. Talvez você acredite em tudo o que ouviu aqui. Talvez duvide de cada detalhe. Talvez fique em algum lugar entre os dois extremos. E tá tudo bem. O que realmente importa é esse movimento interior em que você começa a perceber que não é apenas um espectador passivo da existência. Você é parte de um universo vivo, misterioso, inteligente.
E de alguma forma que a gente ainda não compreende totalmente, o que você pensa, sente e escolhe conversa com esse universo o tempo todo. Quando a gente olha para a Lua, para as estrelas, para os registros do passado e para as histórias de seres que parecem ter vindo de muito longe, talvez o convite não seja apenas acredite que eles existem. Talvez o verdadeiro convite seja: lembre quem você é nesse grande tecido de consciência. Um ser humano comum, sim, mas também alguém que carrega, dentro de si, a capacidade de amar, criar, questionar, romper com o medo e escolher um nível diferente de consciência. Se Yeshua caminhou pelo mundo como um ponto de luz encarnado, se outras inteligências nos observam há milênios, se civilizações antigas já sabiam de coisas que estamos redescobrindo agora, isso diz menos sobre o passado e mais sobre o potencial que existe em cada um de nós, aqui e agora. Então, antes de sair desse vídeo, talvez valha respirar fundo por um instante. Sentir o peso e, ao mesmo tempo, a leveza de estar vivo nesse momento da história. Um tempo em que mistérios antigos estão voltando à superfície, em que segredos começam a ser questionados e em que a consciência humana tem a chance de dar um salto. Se esse conteúdo mexeu com você, guarde as perguntas. Não tenha pressa pelas respostas e permita que a curiosidade continue viva. Olhe para o céu com outros olhos. Leia os textos sagrados com outra sensibilidade. Observe a própria vida como se fosse também um campo de sinais, símbolos e sincronicidades. O mistério não terminou aqui. Ele apenas ganhou um novo capítulo dentro de você. E se você quiser seguir caminhando com a gente nesse encontro entre ciência, espiritualidade e cosmos, a jornada está só começando. Compartilhe esse conhecimento com as pessoas que são importantes para você. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!